Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao canal Rádio Cartola Brasil com MC Melo. Hoje vou passar para vocês a análise dos jogos, montar um time de valorização para vocês, passar o desempenho e avisar para vocês que essa análise é baseada nas escalações que nós temos. É claro que depois da Copa do Brasil, muita coisa pode mudar, vai depender das vitórias de cada time. Então temos que tomar muito cuidado nessa rodada, que muitos times podem poupar para o segundo jogo e os prováveis de hoje podem não ser os prováveis de amanhã. Então vamos lá para as nossas apresentações. Aqui o nosso amigo Wesley, que participou da nossa live na rodada passada, campeão, recebeu seu troféu lá da nossa liga de pontos corridos, né? Tá todo feliz. Parabéns, Wesley, e que venha mais troféus aí para você. Aqui foi o desempenho dos nossos times do canal, tá? Nossos times particulares, meu time com o André, que é da esposa dele, nosso time 2 no 4-4-2, nosso time da live, o time do desafio e o time de valorização, que dessa vez zicou bonito, mas tem ido bem nas outras rodadas. Aqui vamos falar aí sobre os jogos da rodada. Vitória e Cuiabá eu pus em vermelho. Por quê? Porque eu acho que é um jogo perigoso para a gente apostar. Mesmo assim, vejo vantagem aí para o Vitória, jogando em casa contra o Cuiabá, mas o Cuiabá fora de casa joga melhor que dentro. Eu acho que é um jogo que ambos marcam, tá? Um jogo que para mim tem tendência de empate. Na história aí foram 2 vitórias do Vitória, 2 empates e uma vitória pelo Cuiabá. Vasco e Bragantino, pus em verde claro, porque eu vejo vantagem do Vasco jogando em casa aí, ainda mais com o time que tá para vir, depois a gente vai dar uma passada nisso. Eu acho que o Vasco tem tudo para vencer esse jogo. É um jogo que pode até ser que o Vasco consiga segurar o SG, né? Mas a gente sabe que a defesa do Vasco de vez em quando dá umas vaciladas, mas eu vejo uma vantagem aí, boas peças aí para a rodada do Vasco e Bragantino. Criciúma e Atlético, eu pus aí num laranjinha. Por que no laranjinha? Porque o histórico do Atlético contra o Criciúma não é bom. O Atlético também pode ser que tenha que poupar jogadores. E se poupar jogadores, corre o risco aí de um empate ou talvez até uma derrota aí pro Criciúma. Na história deles aí, o Criciúma não perde pro Atlético desde 91. Foram 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota pro Atlético Mineiro. Marcou em 100% das vezes e levou gol em 50%. Ele tem 2 vitórias em casa, 5 empates e apenas 2 derrotas. E o Atlético Mineiro 3-3-2, que é 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Eu acho que é um jogo que ambos marcam, ou até uma vitória do Criciúma aí pode ser esperada aí, tá? O Atlético tem Copa. Atlético Goianiense e Botafogo. Por que no verdinho? Porque também não sei se o Botafogo não vai poupar, porque o Botafogo também tem Copa do Brasil, né? Os dois. Mas é assim, né? Nos últimos 10 anos, entre Atlético e Goianiense e Botafogo, foram 4 empates entre os dois times. Se o Botafogo poupar jogadores, isso pode dar um empate aí com gols para ambos os lados. Então, tomar muito cuidado também com esse jogo. Claro, o Botafogo é superior. Se não poupar, acredito que vence o jogo, tá? E pode também, né, de repente, segurar o SG. Mas eu acho muito improvável. Eu acho que o Botafogo tem chance de vitória contra o Atlético Goianiense, mas, mesmo assim, tem que ficar esperto aí. São Paulo e Flamengo. Os dois times têm Copa. O
Flamengo pode poupar dependendo do resultado que ele teve com o Flamengo no primeiro jogo. Então a gente não sabe quem pode vir do Flamengo. O São Paulo também pode poupar. Tem um monte de jogador que está provável, de repente, não vão estar prováveis. Também tudo vai depender do primeiro jogo da Copa do Brasil. Com isso, é perigoso, no momento, a gente falar alguma coisa sobre São Paulo e Flamengo, porque tudo pode acontecer. Historicamente, São Paulo tem 5 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas para o Flamengo jogando no Morumbi, né? Marcou em 100%, em 80% das vezes e levou gol em 70%. Então é jogo para também gols de ambos os lados. Mas temos que aguardar a Copa do Brasil. Corinthians e Juventude. Vejo a vantagem do Corinthians com uma vitória. Pode até ser que o Corinthians consiga segurar o SG contra o Juventude, porque o Hugo vem vindo muito bem. A formação que está vindo aí do Corinthians é uma formação bem propícia a segurar o SG dentro de casa contra o Juventude. Mesmo assim, né, sabe que SG no Campeonato Brasileiro está muito difícil. Mas vejo a vitória do Corinthians contra o Juventude nessa rodada. Fluminense e Bahia. Por que coloquei em amarelo? Porque eu não sei se o Fluminense também vai vir completo. Pelo que vi, a falta de Thiago Silva pode bagunçar um pouquinho a defesa do Fluminense. Mas a vantagem do Fluminense de vencer o jogo é muito grande contra o Bahia, que o Bahia não vem jogando tão bem fora de casa. Mas tudo vai depender de quem vier para o jogo. Se o Cauã Freitas vier, é uma ótima opção junto com Arias aí para essa rodada. Só não apostaria na parte defensiva do Fluminense. Atlético Paranaense e Grêmio. Também coloquei no laranja, porque a gente também não sabe como que os dois times vão vir. Se o Grêmio tirar alguns titulares aí, querer poupar alguém por causa do primeiro jogo que ele vai ter contra o Corinthians, que a gente não sabe qual é o resultado que pode acontecer, a vantagem do Atlético Paranaense é grande. Mas o Atlético Paranaense também tem Copa. Então pode poupar, pode ser que Canóbio não jogue, pode, se vier Mastriani seria uma ótima opção, mas você não sabe se vem o Pablo, se vem o Cris, se vem o Eric, quem vai vir. Gosto do goleiro do Atlético lá, o Léo Link, se for ele que vai vir, pode ser interessante aí para a rodada. Mas é um jogo também para ficar esperto aí, esperar a Copa do Brasil e na sexta-feira a gente poder tentar atualizar isso aí com um melhor cenário em relação a quem vem para o jogo. Internacional e Palmeiras, outro jogo perigoso, tá? Pus no amarelo por causa do Internacional. O histórico do Internacional nos últimos 10 anos são de 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E só levou gol em 50% dos jogos. Se o Palmeiras vier misto, por causa do jogo de volta da Copa do Brasil, a chance do Internacional vencer é muito grande. O Internacional não tem Copa. Vai depender muito de qual time que vai vir. Mas de repente o Valência pode ser muito interessante. Agora tem que ver quem vai vir por parte do Palmeiras. Se é Maurício, se é Veiga, se é Dudu. Como é que vai vir a formação defensiva do Palmeiras para esse jogo. Cruzeiro e Fortaleza. Para mim, o melhor jogo para a gente acreditar no SG por parte do Cruzeiro, tá? Em relação ao Fortaleza. O Cruzeiro tem vencido quase todos os seus jogos em casa nos últimos, acho que 5 ou 6 jogos, com a diferença de mais de 2 gols. Dá para apostar defensivamente no SG do Cruzeiro? Dá até para apostar para mim, no meu ponto de vista, no SG por parte. O Fortaleza, né, se eu não me engano, também não tem Copa, nem ele nem o Cruzeiro. Então os dois times podem vir completinho. Gosto muito do Cruzeiro jogando em casa. A parte defensiva do Cruzeiro, voltando o Zé Ivaldo, o João Marcelo, Kaique, o Marlon, o William jogando um monstro. Eu acho, com o Cássio também fazendo grandes defesas, a chance de segurar o SG é muito grande, né? Vamos ver se Pochettino vem, como é que vai ser. Mas isso é o que eu acho dos jogos para essa rodada.
A gente vai falar mais de análise dos jogos, de coisa, quando chegar na parte de quinta-feira. Acho que já dá para ter uma noção melhor de quem pode vir para o jogo, dependendo dos jogos que já foram realizados. Vamos montar nosso time de valorização aí para vocês. Então vamos começar pelos goleiros, tá? Eu vou pôr aqui por mínimo de valorização. Então vamos lá. Vamos começar aqui por o mínimo de valorização. Nós temos o John, que é interessante contra o Atlético Goianiense. O Walter contra o Cuiabá deve fazer grande defesa, precisa de pouco. O Ronaldo eu acho perigoso. Gosto do Léo Jardim contra o Bragantino. Acho que o Léo Jardim e o John vão ser bem exigidos. Mas por Léo Jardim estar jogando dentro de casa, eu vou apostar no Léo Jardim nessa rodada e vou colocar o Valt na reserva do nosso time. Aqui eu vou para os laterais para a rodada aí de valorização. Vamos aqui, laterais. Vamos lá, por mínimo de valorização. Ó, o Guilherme Romão pode ser um diferencial aí contra o Botafogo. O Trauco também contra o Atlético Mineiro. Agora, gosto muito de Lucas Piton e Puma Rodrigues contra o Bragantino. Como o Lucas Piton anda melhor ofensivamente e precisa de 0,76, se o Vasco conseguir segurar esse G, ele pode entregar muito bem para nós aí nessa rodada. Outros jogadores interessantes, Damian Soares, mas joga fora de casa. Vanderlan a gente não sabe se vai pro jogo. O Igor Vinícius a gente não sabe se vai pro jogo. Guilherme Arana jogando fora de casa. Gosto do Hugo também para essa rodada. Mas vamos começar aqui com Lucas Piton, né? Precisa muito pouco. E aí a gente pode pensar num Hugo. Eu acho que um Hugo é interessante para a rodada. Diogo Barbosa, não gosto. Quem mais que a gente pode colocar aqui? Se o Vanderlan jogando fora de casa, eu acho que o Wellington contra o Flamengo pode entregar uma pontuação boa, mas teria que depender de quem é que vai vir do Flamengo. Eu, sinceridade, vou apostar no Trauco contra o Atlético, pela quantidade que ele precisa de valorização. Deixa eu ver aqui. O Damian Soares. É que eu não sei se o Damian Soares pode vir. Então, em princípio, o Hugo é certeza de vir. Então vou com o Hugo do Corinthians. Zagueiros. Zagueiros. Vamos lá. Os mais baratos são os do Juventude. Maicon, eu já estou apostando em um do Vasco. Não vou querer dobrar o Vasco. Vou apostar no Bastos, que entrega uma média boa. E a gente bota um bom reserva caso ele não venha para o jogo. Porque vai depender do jogo contra o Bahia. Fabrício Bruno seria interessante. Léo Pereira. Gustavo Gomes seria interessante, mas também não sei se ele vem para o jogo. Então é muito perigoso para a rodada. Aqui para baixo nós não temos ninguém com muito interesse aí que possa nos entregar uma pontuação boa, a não ser o Zé Ivaldo do Cruzeiro, que é certeza de vir para o jogo. Então nós não estamos dobrando ninguém para tentar fazer uma pontuação razoável. Estamos bem aqui, ó. Os zagueiros aqui estão um pouquinho mais caros. Vamos para os meias. Ó, o John Arias é uma ótima pedida para a rodada. O Christian não sei se vem para o jogo, então é perigoso a gente apostar. Não gosto de ninguém da parte do Cruzeiro no meio de campo.
Marlon Freitas, se vier pro jogo, super interessante para a rodada. Para valorização, galera. Não esqueçam isso. Nós estamos falando em time de valorização. Eu vou apostar um pouquinho mais caro aqui, que eu acho que vale a pena. Bernardo fora de casa não gosto. Cristaldo poderia ser interessante. Alan Patrick a gente não sabe se vem para o jogo, então é muito arriscado. Alex Santana entrega uma pontuação interessante. Mas vou apostar aqui no Coutinho novamente, no Arias, né? E em princípio eu vi o Veiga por aqui. O Veiga também é interessante, são três jogadores de meio de campo que podem nos entregar pontuação. Vamos ver uma boa defesa aqui, um bom reserva aí para a rodada. Zapelli, interessante para valorização. O Lincoln, interessante para valorização. Vamos ver aqui. Bernard não está entregando muito. Pena que o Alan Patrick, cara, é que eu não sei se ele vem pro jogo. Se ele vier pro jogo, a gente vai atualizar esse time aí. Ranieri é uma ótima para rodada. Fernandinho, Denilson. Cadê o Alex Santana? Eu vou falar para você. Eu vou de Alex Santana por ele ser mais ofensivo do que o Ranieri. Ele vai jogar mais adiantado. Se ele vier pro jogo, um ótimo reserva. Os atacantes baratos é que vai ser difícil, galera. A gente não sabe quem vem pro jogo. Deixa eu ver por potencial aqui quem é que tá com melhor potencial para rodada. Luiz Fernando, interessante mesmo para rodada. Gabigol, cara, contra o São Paulo me interessa. Luiz Henrique, se vier pro jogo, interessante. Caio Jorge. Caio Jorge seria uma ótima opção também, galera. Olha, se o Botafogo não vier completo, eu acho que o Luiz Fernando seria uma excelente opção aí para a rodada. O Caleri contra o Flamengo, se não vier completo, também é uma ótima opção jogando em casa. Eu vou de Caleri para ter alguém bem forte aí para a rodada. Nosso técnico, por potencial, eu acho que o técnico do Corinthians. Então, quem que a gente poderia colocar aqui de capitão? Por enquanto, eu vou de Arias de capitão. Vamos para nossa lateral defesa. Guilherme Ramon. Vanderlan. Se o Vanderlan vier para o jogo, é um ótimo reserva aí. Jogando contra o Inter, pode valorizar. O Alexander Barbosa também é interessante, caso o Bastos não entre. Um dos dois vai pro jogo, com certeza. E aqui vamos ver quem que a gente sobrou aqui pra gente. O Wesley do Corinthians contra o Juventude é uma boa e deve vir pro jogo, tá? Mas eu vou de Caio Jorge na reserva. Então esse aqui, ó, ficou o nosso time de valorização para a rodada 21.
Vamos lá. Quinta-feira eu vou estar fazendo um novo vídeo para vocês com os top 5. Também vou estar fazendo análise completa dos jogos. Se eu conseguir fazer uma live na sexta-feira, estaremos juntos, um horário bem flexível aí na sexta-feira para vocês. Perceberam que eu estou fora do São Paulo? E essa gravação vai sair com a mesma qualidade. Mas até a próxima, se Deus quiser.